Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Irmãos, eu quero começar este vídeo com esta pergunta. Apenas os cristãos têm autoridade para expulsar demônios? Vou repetir aqui a pergunta de outra forma. Apenas Cristo tinha autoridade para expulsar demônios? Pronto, fica melhor esta pergunta. Nos dias de Jesus Cristo, ali nos seus dias de vida, apenas Jesus tinha autoridade para expulsar demônios? Na nação de Israel, nos dias de Jesus, apenas Jesus Cristo tinha a autoridade, o poder, apenas ele tinha a força do Espírito Santo para expulsar demônios? Por que eu estou fazendo esta pergunta, queridos? É corrente hoje na igreja que apenas Jesus Cristo ele tinha o poder de expulsar demônios. E que, principalmente ali nos seus dias, a nação de Israel ela não tinha mais o Espírito de Deus, não tinha mais nenhum judeu com o poder de expulsar demônios, a não ser Jesus Cristo. E, dada esta visão, eu resolvi fazer este vídeo. E nós vamos investigar tanto à luz da tradição judaica. Eu vou tomar uma obra aqui, o livro de Flávio Josefo, a obra de Flávio Josefo, como também à luz da Bíblia Sagrada. Será que este ensino é verdadeiro? Será que nos dias de Jesus Cristo apenas ele tinha o poder de expulsar demônios? Vamos lá. Nós vamos começar aqui com a leitura de Flávio Josefo, ok? Nós hoje vamos começar aqui por Flávio Josefo. Eu estou aqui com a edição História dos Hebreus, editada pela CPAD, então estamos na página 380, ok? Vamos lá. O que Josefo diz? Essa prática está ainda em uso. Eu vou começar aqui. Alguns deles tinham até mesmo força para expulsar demônios que não se atreviam a voltar. Essa prática ainda está em uso entre os da nossa nação, entre os de nossa nação. Vi um judeu chamado Eleazar livrar diversos possessos na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Ele prendia ao nariz do possesso um anel no qual estava fincada uma raiz, a mesma de que Salomão se servia para aquele fim. Logo que o demônio a cheirava, arremessava o doente por terra e o abandonava. Ele dizia então as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito. E, fazendo menção desse príncipe, proibia ao demônio voltar. Para fazer ver ainda melhor o efeito das conjurações, enchia uma tinha de água e ordenava ao demônio que a lançasse por terra, como sinal de que havia abandonado o possesso, e o demônio obedecia. Julguei bem relatar essa história, a fim de que ninguém possa duvidar da ciência, assaz extraordinária que Deus concedeu a Salomão como graça particular. Veja que Flávio Josefo ele foi um contemporâneo dos apóstolos. Ele é um escritor, um autor, um judeu do primeiro século. Ele foi, repito, um contemporâneo dos apóstolos. Ok? Bem aqui as datas de Flávio Josefo, deixa eu ver se eu vejo aqui. Pronto. Ele viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Vou ler um pouco sobre José, só para vocês verem. De origem judaica, sendo também de linhagem sacerdotal, Flávio Josefo, um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 a 103 depois de Cristo,
escreveu a obra que se tornaria depois da Bíblia a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, meus irmãos, tenha em mente que o que eu acabei de ler aqui, relatado por Joséfo, diz respeito à nação dos judeus. E ele aqui atesta, conforme vocês mesmos ouviram, que viu um judeu chamado Eleazar livrar diversos processos. Então, Flávio Joséfo, ele atesta que na sua nação havia exorcistas. Bom, você agora pode dizer, professor, mas você leu no livro de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é uma obra respeitada, sim, mas não é a Bíblia Sagrada, não é inspirado como a nossa Bíblia, como a Bíblia Sagrada. Então, o testemunho de Joséfo não vale. Ok, meus irmãos. Talvez você ainda me cite, para aqueles que dizem que somente os cristãos têm o poder de expulsar demônios, eu quero ler aqui em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Aqueles que dizem que somente os cristãos têm o poder de expulsar demônios. Então vamos lá. Atos, capítulo 19, versículos 13 a 17. Olha o que diz aqui. E alguns dos exorcistas judeus, grave bem, exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Paulo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ok, de acordo com esta narrativa, nós vimos aqui que quantos judeus eram? Vamos ver aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes estavam invocando o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Então nós temos aqui 7 judeus exorcistas ambulantes. Bom, de acordo com esta narrativa, eles não conseguiram expulsar os demônios. Eles invocaram o nome de Jesus, a quem Paulo pregava, mas vejam que eles não eram cristãos. E está claro na narrativa que estes 7 não conseguiram expulsar os demônios, porque de fato eles não eram cristãos. Eles invocaram o nome de Jesus, mas eles não eram cristãos. Ok? Então a narrativa está muito clara. Por que eles não conseguiram expulsar os demônios? Porque eles não eram seguidores de Jesus Cristo. Invocaram, esconjuravam, ou melhor, eu vos esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Veja que ele usou aí 2 nomes. Eu vos esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas eles não tiveram nenhuma autoridade sobre os demônios. Bom, é com base nesta leitura que muitos dizem que apenas Jesus expulsava os demônios. De fato, nós temos aqui uma nota de rodapé do tradutor, a pessoa da CPAD, o tradutor da CPAD que traduziu a obra de Flávio Joséfo. Após o que eu li aqui, ele fez uma nota de observação. Esses estranhos procedimentos atribuídos a Salomão por Flávio Joséfo contrariam os ensinamentos bíblicos. O autor deve tê-los extraído de algum conjunto de tradições dos judeus, as quais muitas vezes estavam sujeitas a fantasias para dar-lhes maior colorido. Nota do editor. Não. Joséfo não extraiu
Aqui eu vou contrariar aqui o tradutor, que ele é tendencioso. Ele está sendo tendencioso, ele não aceita o testemunho de Joséfo nisso. Quando ele diz que Joséfo deve ter dependido aí, o que ele diz? O autor deve tê-los extraído de algum conjunto de tradições de judeus. Ele está sendo tendencioso. Na verdade, ele está desconsiderando a narrativa de Joséfo. O que é que Joséfo diz aqui? Essa prática está ainda em uso entre os de nossa nação. Ora, Joséfo aqui está dizendo que essa prática de expulsar demônios está em uso entre os de nossa nação. Ele não diz que aprendeu de nenhuma tradição. Outra coisa, como é que Joséfo diz? Vi um judeu chamado Eleazar livrar diversos possessos na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Está bem aqui, ele disse vi. Joséfo não dependeu de nenhuma tradição. Então a nota do editor aqui ela é tendenciosa. O editor, que ele é oriundo da Assembleia de Deus, ele é tendencioso. E não vou dar crédito à palavra do editor, porque ele é tendencioso, desonesto. Outra coisa, vamos lá. Voltando à pergunta. Será que apenas Jesus expulsava demônios? Vamos ler aqui em Mateus 12, 27. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Que Jesus está falando com os fariseus. Esta mesma palavra nós encontramos em Lucas 11, 19. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Então, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Você entendeu bem aqui a leitura? Jesus ele foi acusado de estar expulsando demônios pelo poder de Belzebu. Eu vou ler aqui todo para você. 12, 24 diante. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Está bem aqui, meus irmãos? Jesus mesmo atestou, ele reconheceu que os discípulos dos fariseus, que são chamados de filhos, vossos filhos, expulsavam demônios. E não só isso, Jesus ele aqui atestou que os discípulos dos fariseus, eles expulsavam demônios pelo Espírito de Deus. E é por isso que Jesus contra-argumentou contra eles. Agora, se eu expulso os demônios por Belzebu, vocês dizem que eu expulso os demônios por Belzebu? Agora eu pergunto, e os vossos filhos, os vossos discípulos, eles expulsam os demônios por quem? Ora, com isso, meus irmãos, ele calou aquele grupo de fariseus. Porque os fariseus mesmo, eles diziam que os filhos dele, os discípulos, expulsavam os demônios, era pelo poder de Deus. Mas na hora que olhavam para Jesus, então eles não aceitavam que Jesus tinha o mesmo poder sobre si. Eles não aceitavam que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Os filhos dele não, eles diziam, não, os nossos filhos expulsam os demônios pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas esse Jesus não, ele faz tudo isso pelo poder de Belzebu. Ora, perceba, queridos, que Jesus aí, ele reconhece sim que entre os judeus havia exorcistas, e exorcistas verdadeiros, que de fato expulsavam os demônios. Ora,
Se não houvesse exorcistas de verdade que expulsassem demônios, o argumento de Jesus não teria valor. Mas você sabe por que o argumento de Jesus teve valor contra os fariseus? Porque de fato havia exorcistas na nação de Israel que expulsavam demônios. E é por isso que Jesus levantou contra eles este fato. Se eu expulso demônios por Belzebu, agora eu pergunto, e os vossos filhos, os vossos discípulos? Eles expulsam os demônios por quem? Com isto, meu querido, eu estou lhe mostrando que, a partir de um testemunho bíblico, que não era só Jesus que tinha o poder de expulsar demônios. Mas você pode ainda retrucar e dizer, professor, essa ideia de expulsar demônios, ela era realmente uma realidade antes de Jesus Cristo. Davi, realmente ele expulsou um espírito maligno de Saul. Mas nos dias de Jesus isso não era possível. Você está enganado. Jesus estava falando aqui de uma prática presente, assim como Flávio Josefo diz, que entre os da nossa nação, ainda hoje, se vê esta prática da mesma forma. Quando Jesus disse, por quem expulsa então os vossos filhos? Ele falou no presente, aqui, ó. E se eu expulso, está tudo no presente, ó, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Veja que ele colocou tudo no presente. Tanto o poder de Jesus em expulsar demônios estava no presente, como também os discípulos dos fariseus, no presente, eles tinham também o poder de expulsar demônios. Está tudo no presente aqui, ó. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Está tudo no presente. Ele não diz, por quem então expulsavam vossos filhos? Ele não falou no passado. Sobre o poder dos discípulos dos fariseus em expulsar demônios, ele não jogou para o passado. Tanto estava no seu presente o poder dele de expulsar demônios, como o poder dos filhos dos fariseus, dos discípulos. Repito, ele diz, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Está bem aqui, meus irmãos? Está muito clara esta palavra. Então, vou concluir este vídeo dizendo para você exatamente à luz da Bíblia Sagrada. Nos dias de Jesus Cristo, não só Jesus expulsava demônios, mas havia também exorcistas na nação de Israel que expulsavam demônios. Não adianta você apelar para o texto de Atos 19, 13 a 17, e dizer que os 7 filhos de Seva, que era sacerdote, não expulsavam demônios. Naquele caso ali, eles não conseguiram expulsar os demônios. Mas quem lhe disse que antes eles não expulsavam? Eles não eram cristãos. E o texto deixa bem claro que eles eram exorcistas. Está bem aqui, ó. Atos capítulo 17, ó. Atos capítulo 19, aliás. Vamos ler aqui, ó. 19, ó. E alguns dos exorcistas judeus, o texto diz que eles eram exorcistas judeus. O que é um exorcista? Procure saber o que é um exorcista. Um exorcista é aquele que tem o poder de expulsar demônios. O texto aqui está dizendo que eles eram exorcistas. Eles não puderam expulsar aqueles demônios porque naquele momento ali eles usaram uma autoridade que não era autoridade para eles. Eles usaram o nome de Jesus, sendo que eles não eram cristãos. Eles não eram seguidores de Jesus. Mas o texto deixa bem claro que eles eram exorcistas. Em outras palavras, eles já tinham exorcizado no passado, antes deste evento, mas eles expulsavam o demônio. O texto deixa bem claro, ó, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Bom, mas eu quero chamar
a sua atenção para este fato. O texto sagrado diz que eles eram exorcistas. E eu não conheço nenhuma pessoa que seja exorcista que não expulse demônios. Eu não conheço. Então nós temos aqui 3 testemunhos na Bíblia Sagrada. Atos 19:13 diz que um grupo de exorcistas, que eram 7 filhos de Seva, principal dos judeus, eles eram ambulantes e tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar demônios. Não conseguiram. Mas o texto diz que eles eram exorcistas, logo eles expulsavam demônios. O outro é atestado pelo próprio Jesus, tanto em Mateus como em Lucas. Ok? Então, por aqui eu vou terminar o vídeo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, ok?